É incrível pensar como em algum momento da sua vida você vai ter que voltar a ser uma criança. Eu tava pensando nisso esses dias e eu achei incrível. Eu trabalho com criatividade, né? Eu sou diretor criativo em muitas áreas da minha vida, tanto na parte de edição, onde tem que ter uma certa coisa de criatividade, quanto na parte de direção, né? Eu dirijo muito algumas cenas, alguns sets de filmagem e você precisa de uma certa criatividade. E eu passei por um momento no último mês onde eu tava muito, mas muito sem criatividade, sabe? É um negócio realmente onde eu tava totalmente sem criatividade, tanto que os meus colegas começaram a perceber isso e isso começou a afetar um pouco o meu trabalho. E isso afetou meu trabalho de uma certa forma muito abrangente, assim, muito completa, onde eu não conseguia mais criar, eu não conseguia mais editar como eu editava, eu não conseguia mais pensar em conteúdos como eu pensava antes, eu não conseguia mais pensar em roteiros como eu pensava antes. E aí eu passei por um momento onde eu comecei a ver que algumas coisas estavam indo muito abaixo do que deveriam ser. Então, vamos dizer assim, muitas coisas estavam começando a ficar muito abaixo do nível de excelência que eu quero para as coisas. Só que o problema é que quando eu pensava que era alguma coisa assim, pô, não, ó, tá lá, é de um cliente, alguma coisa assim, e eu não pensava que aquilo era para mim. Eu pensava, pô, isso é pros outros, então, pô, eu não preciso colocar todo o meu esforço. Mas é aí que tá o problema. E por que eu digo que a gente tem que voltar a ser criança em alguma parte da nossa vida? Principalmente na parte onde a gente começa a criar. Porque esses dias eu até postei um vídeo sobre isso no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, por favor, vá lá no meu Instagram, me segue lá, tô colocando muitos conteúdos legais lá. Quando a gente era criança e a gente fazia um desenho com um solzinho no canto da folha, e a gente fazia aqueles desenhos de palitinhos, que era uma coisa horrível. Criativamente era horrível para os dias de hoje. Mas era maravilhoso pra gente quando era criança. E a gente chegava no nosso pai, na nossa mãe, virava e colocava isso pra eles lá, e a gente achava isso incrível, achava isso maravilhoso, achava isso perfeito. Quando a gente vai crescendo, a gente vai criando um senso de crítica em algumas coisas e vai colocando alguns pontos muito importantes em algumas coisas das nossas vidas. A gente vai cada vez mais trazendo um pouco de crítica. Nossa, mas o trabalho daquela pessoa é muito legal. O trabalho daquela outra pessoa é muito bom. Ah, o trabalho de tal pessoa é muito legal. E isso é um problema muito grande, porque a gente começa a criar uma bolha de crítica em volta da nossa criatividade. E eu tava com esse problema, e aí, cara, eu, por incrível que pareça, eu achei alguns desenhos, né? Quando eu era adolescente, ali, a minha fase da pré-adolescência e assim vai, eu fiz alguns cursos técnicos de desenho, desenhava, e eu adorava desenhar, e eu gostava muito de mangá, gostava muito de anime, essas coisas. E eu acabei crescendo e esquecendo um pouco dessa parte, né? E às vezes quando a gente cresce, a gente sente até um pouco de vergonha das coisas que a gente fazia quando era criança, quando era adolescente. Mas por isso que eu digo que em algum momento você vai ter que voltar a ser criança, você vai ter que voltar a ser adolescente. Porque quem trabalha com criatividade em si precisa dessas coisas. Precisa estar com isso, precisa colocar isso pra frente. Porque essa é a forma criativa que a gente tinha e ao longo dos tempos ela foi sendo moldada. Porque a gente tinha conta pra pagar, porque a gente tinha casa pra sustentar, porque a gente tinha que ter um futuro. O que todo mundo nos prometeu é um futuro hipotético, só que a gente se esquece que o futuro quem cria é a gente. Isso também faz parte da nossa criatividade. E é isso que é muito louco se pensar ao longo do tempo. É por isso que eu quis trazer esse pensamento aqui também. Em algum momento da sua jornada, se você trabalha com qualquer tipo de coisa, se você trabalha no meio corporativo, se você é empresário, se você trabalha com marketing, se você trabalha com qualquer coisa, em algum momento você vai ter que voltar a ser uma criança. Tem uma frase que eu ouço bastante, principalmente na parte de psicologia, incrível que eu estudo um pouco de psicologia e um pouco de neurociência, um pouco dessas coisas, porque isso faz parte também de entender um público, entender esse pessoal. Mas existe uma frase muito louca que é: a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E cara, isso é a maior verdade que existe. Só que sabe qual que é a parte criativa que eu quero te trazer nisso? A infância é um chão onde a gente pisa a vida inteira. E é muito importante que a gente encha esse chão de brinquedos para que a gente possa se divertir pro resto das nossas vidas. Bom, exemplinho rápido, quis trazer isso de criatividade para vocês. Bom, meu nome é Levi, esse daqui é o Reunião Sem Pauta. Curta, comenta, compartilha, me siga lá no Instagram se você não me segue. E cara, foi um prazer compartilhar esse momento criativo com você.